Quando nós vamos ao livro de Marcos, no capítulo 12, abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 12, o verso 34. Exatamente aqui nós encontramos o nosso mestre, Jesus Cristo. São Marcos, capítulo 12 e o verso 34. Nós encontramos o nosso mestre com aquele rapaz que sabia de cor toda a Escritura, toda a palavra de Deus. E Jesus disse: não está longe do reino de Deus. Aquela pessoa não estava longe, mas essa pessoa não estava lá também. Alguns de nós podemos estar quase na porta do reino de Deus, mas nós ainda não entramos lá. Algumas pessoas estão no caminho, mas ainda não chegaram. Ao passo que umas estão bem próximas, outras estão muito longe. Mas quando nós falamos de distância, nós não queremos nos referir especialmente à distância física que está me separando, quem sabe, da porta do céu. Porque se o mundo acaba agora e você está olhando para o céu, não importa se você é o último da fila, você está salvo. Mas se o mundo acaba agora e você é o primeiro da fila, mas não está olhando para o céu, você está olhando para o outro lado, você está perdido. Aquele escriba sabia toda a Escritura. E nós poderíamos dizer que ele sabia a Escritura de cor e salteado. Pode perguntar o que quiser, ele sabia. Mas ele não estava lá. As palavras de Jesus são bem claras. Não estás longe do reino de Deus. Falta ainda alguns passos, falta ainda alguma distância para você chegar em Belém. Alguns estão nessa mesma situação. Eu gostaria de ler mais um texto bíblico com vocês. Está no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 e o verso 17. A palavra de Deus diz: e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Jesus Cristo no seu ministério, esse texto se refere a Jesus. Jesus Cristo no seu ministério se preocupou com todas as pessoas, especialmente com aqueles que eram desprezados. Quando a Bíblia começa o capítulo 15 de Lucas, Jesus é acusado de comer e se assentar com pecadores, com aqueles que não prestavam. E a palavra aqui em Efésios diz que, vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós, tanto que estavam as pessoas longe, quanto as que estavam perto. Não importa se na sua avaliação pessoal agora, você entende que está perto ou longe de Belém. Não importa para você se você entende que falta muito ou falta pouco. Todos nós precisamos, neste tempo final da história, nos aproximarmos mais de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Todos nós. Eu me lembro, eu estudava o ensino médio no sul de Minas, num colégio da nossa igreja. E um dia o diretor da nossa escola disse: estou indo a Anápolis. E a história dizia que o diretor da instituição aqui do IABC, chegando em casa já, pertinho, sentiu muito sono, encostou o carro, a esposa levou o carro e houve um acidente e ele faleceu. Pertinho. Alguns dos irmãos aqui devem ter conhecido pessoalmente esse senhor ao qual me refiro. Nós precisamos redobrar a nossa atenção nestes últimos minutos da história espiritual, profética desse mundo. Nós precisamos disso, irmãos.
Alguns que estão longe dão todo o gás para que possam chegar mais. E aqueles que estão muito perto já diminuem o passo para que não humilhem, para sei lá por quê. Cada um tem o seu próprio motivo. Mas todos nós precisamos apertar o passo. Na história bíblica, através de Paulo, os gentios chegaram primeiro que os judeus. Aqueles que tinham e que eram detentores da palavra chegaram depois. Outros entenderam que precisavam mais e correram. Viram que a distância significava prejuízo e lutaram por chegar e chegaram. E nós, irmãos, nós somos a igreja remanescente da profecia bíblica. Nós temos a verdade. Nós somos o povo escolhido de Deus. Mas nós precisamos escolher a Deus como nosso Senhor para que nós todos possamos chegar. Eu quero fazer uma pergunta a você, para que nós possamos encerrar o culto desta manhã. Qual é a pequena distância que falta para você ainda? Qual é a pequena distância que ainda te falta? Para alguns a pequena distância, sabe qual é? A pequena distância é conhecer o que está no final da distância. Alguns estão correndo, não sabem para onde. Não sabem por quê. Estão indo porque todo mundo está indo na mesma direção. E talvez a história de alguns seja essa. Esta é a pequena distância. A pequena distância, queridos, pode ser a intensa crítica que existe dentro da nossa vida com relação a tudo que nós não estejamos envolvidos ou fazendo como frente, como cabeça. A pequena distância que pode existir na nossa vida ainda de chegarmos em Belém é nós ainda não termos confessado a nossa ira, o nosso desgosto para com o nosso próximo. Porque quando nós confessamos, mesmo que doa, o Espírito de Deus pode aplacar no coração a maldade. E lá no céu não entraremos com raiva de alguém. Talvez a pequena distância possa ser você dizer, pastor, o culto demora demais. Se a gente entendesse, irmãos, que é bom estar neste lugar e que um dia nós vamos passar pela Avenida L2 e nós não vamos poder entrar. Se um dia nós passarmos pela Avenida L2 e vermos todo esse prédio destruído, nós vamos sentir saudades dos tempos em que vivemos aqui, que estivemos aqui. Mas quando você fala para mim, pastor, demora demais, canta demais, é tudo demais. Culto hoje, amanhã, semana de oração, jornada, vigília. Sabe o que isso me diz, irmãos? Que nós não sabemos quem está no final para nos receber. O problema não é a igreja. O problema começa na nossa casa. O problema começa dentro do nosso coração. Estamos aqui todos, sabe por quê? Sentadinhos, bonitinhos, agora ouvindo a palavra de Deus. Porque de alguma forma, desde o início de todo o programa sabático, nós estamos celebrando aquilo que Deus fez por nós. E muitos vêm à igreja sem saber o que celebrar. Porque não conheceram o Deus que dá a vitória. Não conheceram o Deus que dá as bênçãos. Ainda falta uma pequena distância. Apocalipse capítulo 3, verso 20. É uma advertência para a igreja dos últimos dias. A igreja de Laodiceia é considerada como uma igreja morna. E sabe que a pior pessoa é a pessoa morna. O quente, o explosivo, você sabe que pode contar a qualquer hora. O frio é ruim, mas você sabe também que não precisa nem perder o tempo indo lá. Mas o quente tem cara, ele aparenta, ele tem cheiro, mas não é aquilo. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, e eis que estou à porta e faço o que, irmãos? E bato.